E aí pessoal, Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou querer tratar um pouco diferente dos outros vídeos que normalmente eu falo de animes. E dessa vez eu vou falar de um live action. Só que dessa vez o live action de Death Note, que saiu recentemente e está causando uma polêmica gigantesca. Com muita razão por sinal, porque o filme merece o hate que tá ganhando. Eu já vou comentar sobre isso. Eu já tô dizendo o que eu acho logo de começo, porque eu não consegui me segurar. Mas eu vou comentar basicamente o que eu achei do filme, vou fazer bastante comparação com o mangá, mas eu vou tentar analisar ele como filme solo também, o que, enfim. E, bem, pode ter algum spoiler do mangá, da obra original aqui, e algum spoiler do filme. Se tiver spoiler de algum dos dois, provavelmente não vai afetar muito a experiência, talvez eu tenha falado apenas para melhorar meu argumento. E quanto ao que vai passar na tela, obviamente eu vou estar aparecendo no ar do tempo, e eu vou botar acho que os trailers do live action por cima de vez em quando, porque pegar a footage do live action é um pouco complicado, então melhor usar apenas os trailers mesmo, que provavelmente não vai dar nenhum problema pra mim para poder upar o vídeo. Enfim, vamos direto falar do que eu achei do filme desde o começo. E bom, já deixei claro nas primeiras falas, eu achei o filme muito ruim. O filme é horrível, isso é um fato que não tem como negar. Quem tá falando que o filme é bom, provavelmente... Bem, claro, eu analisei muito o filme como alguém que assistiu a obra original, conhece, sabe como é que é a qualidade da obra original. E realmente, se for comparar com a obra original, o filme é horrendo. O filme é uma das piores adaptações em live action já feitas, ao nível de Dragon Ball Evolution, que obviamente acaba sendo citado em algum momento. Mas analisando também o filme como um filme solo, ignorando o fato que ele é uma adaptação de uma outra obra, ele também é muito ruim. Então não tem mais muito o que fazer. Ele é um filme ruim como uma obra solo e horrível como uma adaptação. Então, meio que... Bom, citando o porquê que eu acho isso, começando pelos fatos da adaptação, vou comentar alguma coisa que eu achei que muita coisa mudou. Na verdade, muita coisa... Eu tô mentindo, o filme inteiro mudou. A obra inteira é outra obra, não é Death Note. É Death Note por um motivo. Tem o caderno, tem o Light, que não é nem o Light Yagami, é o Light Turner. Tem o pai dele, o L, e deu. É isso que tem como igual da obra original, porque de resto é outra obra. E o problema dos personagens... Bom, já citando os personagens, pra mim foi o pior problema. Porque uma coisa que eu gostava bastante no Death Note original eram os personagens. O Kira, o Light, o L, o pai dele, o Ryuki. Todos eram personagens até interessantes e carismáticos. A Misa, que é Mia agora no filme, eles eram personagens interessantes e carismáticos. Mas no filme... Além de eles terem mudado toda a personalidade, totalmente a personalidade, por exemplo, o L, pra quem sabe como é que é o L, ele é outra pessoa. O L era um cara muito frio, muito calculista, ele pensava muito antes de agir, ele fazia altos planos. E bem, por mais que esse L do filme tenha... Eu já vou deixar claro que antes de continuar comentando sobre o L, o meu problema com os personagens não é nada relacionado ao fato deles terem sido feitos por atores ocidentais. O filme se passa em Seattle, ele tem que ser feito por atores ocidentais, e o L podia ser negro, azul, roxo, amarelo, que eu não me importo. Eu me importo se o L é o L, se ele parecia o L. E ele não parece, porque, como eu estava dizendo, ele era, na obra original, um personagem muito frio, muito calculista, que pensa sempre muito antes de agir. Só que aqui no filme... Não quero citar o porquê, mas em diversos momentos ele age por impulso, ele age sem pensar, ele age apenas, ele vai e faz. Isso é uma coisa que o L original nunca faria. Ele é outro personagem, ele não tem nenhuma semelhança, tanto no psicológico mesmo. Esse L aqui, ele tem ataques de pânico quando as coisas não dão certo, uma coisa que o L original nunca teria, que é um cara que mesmo quando as coisas não saíam como ele queria, ele dava um jeito de contornar a situação, ele pensava muito antes de agir. Então, de um personagem frio e calculista, ele virou um personagem muito ruim. E isso me desagradou bastante. Foi um problema gigantesco isso. Ele viu o Light também, de um personagem que era muito inteligente, que manjava muito do que estava fazendo. Ele virou simplesmente um garoto aleatório que sofre bullying na escola e quer se vingar por causa disso. E ele não pensa antes de agir também. A verdadeira cabeça pensante da dupla L, Mia / Missa aqui no filme é a Mia. Ou Missa, né? Eu acho que eu vou chamar ela de Missa como é o nome dela original, fica mais tranquilo pra mim. É ela que pensa nas coisas, é ela que pensa antes de agir, é ela que faz as coisas. Ou seja, o meu problema com isso não é o fato de ser... O fato é que não é o que era a obra original. Pra quem viu a obra original sabe muito bem quem é que realmente pensava em tudo e quem é que era manipulado. E isso não acontece aqui, basicamente a maior parte do tempo é o inverso. E isso me desagrada bastante. Além de sem citar os outros personagens, como o Ryuki, de um
personagem que só ficava assistindo. A primeira cena dele do filme tá nos trailers, então acho que eu posso comentar disso. É ele incentivando o L a matar a usar o caderno. Uma coisa que nunca precisou no anime ou no mangá. Desde o começo, o L, não, eu falei L antes, eu quis dizer Light, né? Eu quis dizer o Raito. Desde o começo, ele age sozinho, ele não precisa da ajuda do Ryuki, o Ryuki não incentiva ele a fazer absolutamente nada. Tudo que o Light faz, tudo, ele pensa, tudo ele imagina, tudo é ele que faz, o Ryuki não. E aqui no filme o Ryuki interage um monte, e isso me desagradou bastante, porque como adaptação tá tudo errado, isso não é uma adaptação, isso não é nem baseado, porque os personagens não têm a mesma personalidade, nenhum dos personagens tem a personalidade igual. Nem mesmo o pai do Light tem personalidade parecida. E nem mesmo a relação entre o pai do Light e o Light são parecidas. No anime eles se dão muito bem, no anime mangá aqui eles quase não se gostam. Além que alguns personagens que... Algumas coisas foram mudadas, por exemplo, a mãe do... Isso já é no começo do filme, tá? Então eu posso falar. A mãe do Light tá morta no filme live action pra gerar um draminha maior pro motivo que ele mata uma pessoa lá. Enfim, tudo... É umas desculpas muito ruins, os personagens são horríveis, isso me desagradou bastante, é tudo errado a questão de personagens, eles mudaram toda... eles mudaram toda a situação como um todo. E bem, quanto à história... É claro, eles não iam poder fazer uma história igual ao original, porque não lembro quantos volumes, acho que 12 ou 13 volumes, e 37 episódios de anime, então... Obviamente eles não podiam fazer igual, eles podiam pegar o primeiro arco, o arco principal, que é os primeiros 25 episódios, ainda assim seria muito grande, impossível de transformar em live action. Mas a história que eles inventam, então eles tinham que inventar uma história nova. Isso era óbvio desde o começo. Mas a história que eles inventaram é muito idiota, é muito sem sentido, os motivos que o Light faz as coisas, o motivo que os dois se relacionam, os dois eu digo Misa e Light, né? Tudo isso é muito idiota. O filme... Ele mudou toda a essência. De uma obra de mistério no estilo Caça ao Rato, vamos supor, que basicamente era o L tentando pegar o Light tentando pegar o L, um ir atrás do outro, não consegue o outro, e fica um tentando pegar a dica de quem é o outro e por aí vai. Fica toda essa coisa, é um mistério, é tudo focado no mistério. Esse filme do Death Note virou uma aventura e romance escolar, romance de ginasial norte-americano, cheio dos clichês que esses filmes têm. Por exemplo, a Misa ela virou uma líder de torcida, enquanto o Light é o nerdão que sofre bullying. E ela se apaixona por ele. E por quê? Porque é aquele velho clichê que tem nesses filmes que a personagem a mais popular da escola se apaixona pelo cara mais odiado não, mas o cara que mais é ignorado na escola. E eles dois se dão bem, não sei o que, por causa disso, por causa de um clichê, eles só quiseram manter esse bendito clichê. E isso é muito ruim, cara, Eu tô aqui só dando hate porque eu não consegui me agradar em nada. O filme, ele perde toda a essência do que é o Death Note. Toda a essência do Death Note é perdida nesse filme. Esse filme não deveria nunca ser chamado Death Note. Ele tem o caderno. E nem tem o caderno certo pra começar, tá? O caderno tem regras diferentes. Eu não vou citar quais são as regras diferentes agora, mas... Essas regras diferentes são muito idiotas, elas mudam como o caderno funciona. Elas foram feitas pro plot que foi inventado para essa obra poder ser conduzido. E como tu tá trabalhando de uma adaptação, tu tem que pelo menos manter as regras iguais. Mas não, além de ter, sei lá, quase 100 regras que na obra original eu não lembro de ter tanta regra assim, eu não lembro, tinha bastante regra, claro, mas não lembro de ter tanta. Tu ainda criar regras idiotas que servem apenas para fazer pro filme fazer sentido, para a obra ser conduzida. E além disso, a maneira como Death Note é passado pro Killer e para as outras pessoas é muito idiota, porque não tem nada a ver com o original. Esse filme ele ignora o que o Ryuki é. Ele não explica que o Ryuki é um Shinigami. Em nenhum momento ele fala, o Ryuki fala, eu sou um Shinigami, eu vim do mundo, tá. Ele mostra para que serve o Death Note, e explica como usar, e mostra que o Death Note é passado de mão em mão de uma maneira muito diferente do filme, da série original. Então, como adaptação, esse filme é uma falha gigantesca. Ele é totalmente diferente. Ele não é uma adaptação, ele não é baseado. Ele tem o mesmo nome e tem a mesma ideia de um caderno que mata pessoas. É isso que ele tem de parecido com a obra original. O resto é outra obra, uma obra muito ruim, por sinal, que agora, analisando essa obra como uma obra sozinha, ela é muito ruim.
Ela é horrível. A história dela é muito fraca, ela é cheia de forçações, principalmente o final. O final é muito forçado, o acontecimento final da obra é muito forçado, na minha opinião, ele é muito desagradável, ele não deve... Pô, foi muito mal desenvolvido. Os personagens são nada carismáticos, os personagens não têm zero carisma, eu não consegui gostar de nenhum deles. Claro, eu posso estar falando isso porque, como conhecedor da obra original, isso pode ter me afetado muito no meu interesse pela obra separada, né, ignorando o original. Mas eles não são personagens carismáticos, eu não conseguia levar o Light a sério com esse tipo de personagem idiota que é todo soft bullying, não sei o que. A Missa ela é totalmente diferente, além de ela ser uma personagem muito pior que o ela é muito pior que o original. Ela é muito chata, não me agrada. Acho que o único personagem que eu gostei ali foi o pai do Light, que ele é o único personagem realmente interessante ali, que realmente eu gostei, mas mal desenvolvido, os personagens foram todos mal desenvolvidos. Só mesmo... Até mesmo as razões pelo que esses personagens usam pra matar, eu não tô comparando com o original, mas as razões que os personagens usam pra usar o Death Note, o Kira no caso, são idiotas. Basicamente não é igual o original. Ele queria matar os bandidos pra gerar um novo mundo, onde a entidade Kira era temida e onde o mundo era mais seguro e por aí vai. Uma causa até que tu pode pensar que é interessante. A questão é como que tu divide o que é bom e o que é ruim, quem merece morrer e quem não merece. O filme tratou disso em uma linha só, que ele cita isso, e isso pra mim é um ponto muito importante da obra original, é pensar quem é que realmente merece morrer e quem realmente não merecia. Então o filme ignorou isso, e o filme usa a razão que o Kira mata é mais por tenho que me vingar das pessoas que eu não gosto e tenho que agradar minha namorada. É isso, eu sei, isso foi um spoiler de certa forma, mas eu tive que comentar isso, porque não dá pra aceitar isso como parte do plot, ignorando o original. É ruim, é muito ruim. É muito forçado. Os personagens não têm graça. O L, o personagem deveria ser muito interessante. Ele é um personagem muito chato. Ele é um personagem que não tem como... Não me agradou em nada. Todos os personagens são muito chatos no geral. E a história é mal conduzida. E, bem, a única coisa que eu posso dizer que é positiva é que o Ryuk ficou um CG muito interessante. Só que o Ryuk aparece tão pouco. Eu acho que ele deve ter aparecido, somar o tempo de cena dele, de 1h30, ele deve ter aparecido nem 10 minutos em cena. E ele podia ser um personagem interessante. Ainda mais que ele é feito pelo William Dafoe, deve estar lembrando agora acho que eu devo estar colocando a imagem do William Dafoe na tela. E vocês podem ver que é só colocar uma maquiagem nele que ele ficava igual o Ryuk, né? Convenhamos. Mas ainda assim fizeram um Ryuk totalmente diferente no rosto do original. Eu não entendi o porquê. Se o William Dafoe já era totalmente parecido com o original, por que tu vai lá e muda? Enfim, eu tô tentando não tratar do original quando eu falo dessa obra separada, mas eu não consigo, porque é mais forte. E querendo ou não, a grande maioria das pessoas que vai ver esse live action é quem viu o original. E eu recomendo não perca seu tempo. Se você gosta da obra original muito, não veja. Se você não gosta, não veja também. Não veja. Se você não conhece o original, também não veja, porque o filme é ruim. Então, de qualquer forma, não merece ser visto de nenhuma maneira por ninguém, não é um filme muito bom. Eu posso passar mais muito tempo aqui dando hate, tem muita coisa que eu acho que eu esqueci de falar, que eu não gostei no filme. Como, por exemplo, tava falando da história ainda, tem umas coisas muito idiotas que acontecem que o L não percebe. O L, que era pra ser o maior detetive do mundo, não percebe, não deduz umas coisas muito óbvias, que qualquer pessoa conseguiria deduzir facilmente. E não deduz para poder acontecer o que o filme quer que aconteça, para poder ter um desenvolvimento do filme e do plot. Isso tá muito errado. Quando tu ignora o que são os seus personagens pra tua história poder fluir, não tá certo, não tem como. Os seus personagens têm que ser... E eu não tô nem analisando o L como o L original, analisando o L como ele deveria ser, o maior detetive do mundo, uma lenda como detetive. Ele não perceber coisas óbvias não faz sentido. Ele é o cara que deveria ter planos mirabolantes, conseguir perceber coisas que ninguém perceberia. Mas ele não faz quase nada disso. Poucas são as coisas que ele realmente deduz, assim, que não eram tão fáceis de ser deduzidas. Então, os personagens são muito... Eu tô criticando muitos personagens, porque analisando a obra original é totalmente diferente. Os personagens não são... Os personagens originais eram personagens que eu gostava muito. De todos os personagens, praticamente, eu gostava. Até mesmo dos personagens secundários que trabalhavam com eles, que eu até gostava também, que eram interessantes. E aqui virou outra obra, e o final dela também muito forçado. Muito forçado, e o que acontece é meio tosco, sabe? Eles forçam uma coisa só pra poder acontecer do jeito que eles queriam. E é horrível, a história é muito ruim, os personagens são ruins e o desenvolvimento é muito ruim. Sei lá, eu tô aqui dando hate há não sei quanto tempo já de vídeo deve ter, eu não consigo ver, mas eu tô todo esse tempo dando muito hate nesse filme e eu digo pra vocês,
Não vejam, não percam tempo de vocês vendo. A Netflix fez um erro gigantesco e eu não vou nem culpar os autores da obra, porque por mais que eles tenham elogiado a obra depois de pronto, eu vi um post deles falando, a gente gostou. Bom, por dinheiro qualquer um faz qualquer coisa, né, convenhamos. Mas quando eles devem ter vendido a obra, eles não venderam imaginando que eles iam fazer isso com a obra deles. A Netflix tem que começar a ouvir um pouco mais o que os fãs querem. Por que não foi procurar o que os fãs de Death Note queriam para uma adaptação? Por que não procurar, por exemplo, como é que foi o feedback da obra dos live action japoneses? Porque eu sei que os live action japoneses são muito melhores que esse aqui. Eu não vi ainda, mas falam que são muito melhores que esse aqui. Eu não duvido, porque não precisa de muito esforço para ser melhor que isso aqui. Só precisa ter um pouco de similaridade com o original e ter uma história coerente. Coisa que esse aqui não tem. Então, sei lá, eu acho que foi um erro gigantesco esse filme sair. E o final dele foi um final, de certa forma, em aberto, eu diria, porque ele não conclui perfeitamente, numa ideia de dizer assim, se o filme for bem, a gente faz uma continuação. Provavelmente é isso. E não é pra ter continuação disso. Não precisa mais existir isso. Isso deveria ser apagado. Esse filme, desde que saiu o primeiro trailer, eu pensei, esse filme vai ser ruim. E, bem, todo mundo pensou a mesma coisa, a grande maioria das pessoas achavam que esse filme ia ser ruim. E no fim das contas, o filme foi muito pior do que eu achava que seria. Eu achei que o filme ia ser ruim, mas não tão horrível, do jeito que eu sei. Se fosse dar uma nota de 0 a 10, eu provavelmente daria 1 de nota. Porque esse filme não tem nada de interessante, não vale a pena ser visto. É uma obra que destruiu a essência do Death Note, e como o filme sozinho é muito ruim. Então, eu não consigo recomendar, eu acho que não vejam, acima de tudo, não vejam. E espero que as pessoas aprendam depois do feedback desse filme, que está muito negativo. Quem for fazer live action ocidental de obras japonesas, aprenda a fazer live action similar à obra original, parecido. Cara, tu não precisa ser igual. Quer ocidentalizar, quer botar personagens ocidentais, coloque. Quer trocar a etnia dos personagens, sem problema. Mas tente manter os personagens com a personalidade dos originais e tente manter a história coerente. Não precisa ser história igual, porque normalmente um mangá, por exemplo, Death Note, tem 12, 13 volumes, eu acho que era. E tu não vai conseguir adaptar isso num filme de 2 horas e meia. Mas tenta pelo menos fazer uma história que seja parecida, uma história que seja coerente. Não tenta destruir tudo que o original fez, fazer algo novo e achar que os fãs vão gostar. Os fãs não vão gostar, os fãs querem coisas parecidas. Porque se os fãs são apaixonados por Death Note, eles querem coisas que sejam parecidas com Death Note. Eles querem assistir coisas tão boas quanto Death Note. Eles querem assistir coisas que lembrem do Death Note original. Não isso que saiu. Então, eu espero muito que depois de Dragon Ball Evolution, que saiu, mesmo depois agora desse filme, aprendam a fazer obras parecidas. Até mesmo Ghost in the Shell, que não foi tão mal, mas ainda assim não falam que não foi muito bem no geral. Aprendam a fazer coisas aprendam a ouvir o que os fãs querem, não o que a indústria de Hollywood quer. O que a indústria de filmes quer. Não transforme um anime de mistério focado em caça aos personagens, em mistério puro. Não transforme isso, em mistério e suspense, melhor dizer, não transforme isso num filme de aventura e romance adolescente com personagens do colegial. Não faça isso. Não destrua o que o original fez. Esse filme não deveria existir. Eu só digo isso, esse filme não deveria existir, ele não pode ser recomendado pra ninguém, ele é uma das piores coisas que eu vi recentemente. Acho que ele só não é pior live action de anime do que foi Dragon Ball Evolution. Até mesmo o Avatar The Last Airbender, que não é um anime, mas ele é baseado em anime, né, o original, é melhor que isso aqui. E olha, eu acho que Dragon Ball Evolution chega no mesmo nível. Então, chega disso, por favor, façam filmes decentes. Parem de fazer uma coisa horrível dessa. Não destruam as obras originais. É o que eu peço como alguém que gostou muito de Death Note, alguém que queria ter visto um filme muito interessante, um live action muito bom, mas viu essa desgraça que saiu, viu esse terror que nunca deveria ter existido. Infelizmente é isso que a gente teve que assistir. Eu sei, eu dei um desabafo gigantesco nesse filme todo, até mesmo nos outros live actions nesse vídeo todo, porque eu precisava. Esse filme me fez... Eu me senti mal depois de terminar esse filme, porque... Eu tô gravando logo depois de terminar, mas eu fiquei um tempo pensando como eu ia falar o que eu tô falando, porque eu senti mal depois de terminar. Eu comecei a lembrar da obra original, comecei a lembrar o tão ruim que ficou. Então, por favor, eu sei que foi um desabafo muito grande, foi um hate gigantesco, mas eu tive que comentar sobre do jeito que eu achei. Eu tive que ser muito sincero sobre o que eu achei. E o que eu achei foi dito ali, que tá tudo ruim, personagens ruins, história ruim, tanto como adaptação e como original. O diretor também não conduziu uma aventura interessante também no geral. Tudo muito ruim. Eu acho que poderia ter saído muito melhor. Até mesmo se fosse... Até mesmo no que os trailers mostravam, dava pra ser melhor do que foi. Os trailers mostravam que poderia ser melhor, os trailers, e não foi. Então, bem, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria ter falado nesse vídeo e não quero me estender muito.
E se você gostou desse meu hate gigantesco, deixa um gostei. Adicione ao canal para não perder os próximos vídeos. Eu prometo que os próximos vídeos não vão ser mais de tanto hate assim. Eu pretendo fazer reviews mais... Eu faço reviews sinceras no geral, e eu fui sincero aqui o tempo todo. Mas eu normalmente não faço reviews de coisas que eu não gosto tanto, é que eu realmente precisei falar desse live action. E inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Na descrição eu vou deixar os links para as páginas do canal, deixar também o canal Discord. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse hate. Eu acho que não, mas provavelmente não sei. Então é isso e até uma próxima.